Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café In Vitro. Esse episódio é um oferecimento do Fertilidela e da Embriológica, nossos patrocinadores oficiais, e vou deixar uma vinhetinha para vocês assistirem. Para você que está acompanhando o Café In Vitro, eu tenho uma novidade. Você conhece o Fertilidela da Mãe Vitaminas? Fertilidela é um suplemento alimentar em cápsula com quase 30 nutrientes específicos para mulheres que têm um sonho de ser mãe. Fertilidela é uma fórmula exclusiva no Brasil, desenvolvida por especialistas em infertilidade. Quer saber mais? Acesse www.mãevitaminas.com.br. E para começar o nosso bate-papo, hoje temos um assunto muito recorrente por aqui. Vocês sempre mandam dúvidas sobre isso nas nossas redes e a gente decidiu dar uma atenção especial para isso hoje. A gente vai falar sobre ovo doação. E para bater esse papo, eu trouxe duas pessoas pouco conhecidas por aqui. Hoje eu não vou falar que é um dia especial, mas eu vou ser obrigada. Sabe por quê? Hoje é aniversário de um dos nossos convidados que veio passar esse dia com vocês. Doutor Fernando Prado, seja bem-vindo e feliz aniversário. Obrigado, hoje a gente até te deixou gravar o pod tomando uma cervejinha. Me deixaram comemorar tomando Guaraná. Ó, é verde, gente, Guaraná. E para acompanhar, estamos entre amigos, então seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos aí, mais um podcast. É cerveja na garrafa e também? Dizer que... Não, na garrafa... essa garrafa é patrocinada pela... Garrafa da Embriológica, olha que bonita. Chique. Mas é pra falar que hoje nós estamos gravando o podcast aniversário dele. Quando sair... Mas mandem parabéns mesmo assim, já tá? não será, mas mandem parabéns. Tá valendo. Obrigado, parabéns. Obrigado, Edson. Obrigado, amor. E bora começar o nosso bate-papo. Ovo doação é um tema sempre muito recorrente nas nossas redes, acho que como um todo, né? E também um tema até que polêmico, digamos assim. Mas eu queria que a gente trouxesse uma luz, talvez, por um outro olhar, de quem vê bastante casos de ovo doação. Eu te acompanho há um tempo, não vou falar muitos porque entrega a idade, mas eu te acompanho há um tempo e já tive a oportunidade de ver muitos e muitos pacientes que precisam desse tipo de tratamento. Então, pra gente começar, quem que é o paciente que talvez precise de um tratamento de doação de óvulos? Muito importante sua pergunta. Até para começar o nosso episódio respondendo já para quem precisa saber. Tem basicamente dois perfis de pacientes. Aquela paciente que tem menopausa precoce, falência ovariana prematura, ou a paciente que está chegando na menopausa, ou até mesmo que já está na menopausa, mas que a quantidade e a qualidade dos óvulos já não é mais tão boa. Especialmente as pacientes acima de 40 anos. Essas são fortes candidatas a precisar de óvulos doados. São as regras, né? Como é que funciona essa questão da doação de óvulos? Ela pode pegar uma amiga que quer doar óvulo para ela? Pode pegar uma familiar? Tem que ser alguém desconhecido? Ela pode entrar em contato com essa pessoa? Fala um pouquinho sobre essa parte legal, digamos assim. Mudou, né? Mudou recentemente. O ano passado, o Conselho Federal de Medicina alterou a resolução de ser doadora conhecida. Porque antes tinha que ser totalmente anônimo, não podia ser ninguém conhecido. Nem da família, nem parente, nem amigo, ninguém. Agora pode ser da família até 4º grau. No grau de parentesco até o 4º grau. Ele fala que até prima. Pra ficar mais fácil. Porque é fácil. É mãe, avó, tia, prima, sobrinha. Esqueci alguém? Acho que não. Tá todo mundo aí. Esses são os 4º grau, né? Porque assim, as pessoas confundem. É primo de 2º grau. Quando era criança, fala que é primo de 2º grau. Na verdade, não era. Eu fui fazer a conta, era a terceira. Aí olha pro vizinho e fala, meu primo interior. Mas é assim, gente. Isso, né? Todo mundo é primo, né? Mas é assim. Você com a sua mãe é sua parente de 1º grau. Com a sua tia, aí é você, sua mãe primeiro, sua tia segundo. Aí se for sua prima, é 3º, porque é você, sua mãe, sua tia e sua prima. Então o primo não tem primo de 2º, prima no mínimo é de 3º. A prima que a gente fala de 1º já é 3º, né? E depois 4º é que vai até a avó. Na verdade é primo de 5º grau. Se for fazer essa conta. Mas é isso, vocês pegaram, né? Bom, resumindo que a gente ficou falando de primo, de 3º, de 4º aqui. Vocês entenderam. Né? Mas enfim, é assim, quem pode? Anônimo. Isso já era permitido sempre e agora pode parentes até 4º grau. A amiga não pode, porque a amiga não é parente. E também nem sempre família é amigo também, né? Mas isso é outra conversa para um podcast. E também não é anônimo, né? Mas eu tenho uma pergunta. Ela vai. Polêmica. Ó, vamos colocar a seguinte situação. Eu tenho um casal homoafetivo feminino. Nenhuma é parente da outra. Mas aí eu tenho uma que doa os óvulos e a outra que recebe o embrião. Pode? Mas aí você perguntou para a pessoa certa. Exato. Não é que eu quero me gabar disso, mas a pessoa que ficava enchendo a paciência do CREMESP, do CFM 15 anos atrás, eu era um deles. Talvez não fosse o único, mas eu era um. Uhum. Porque não existia a previsão desse tipo de tratamento. Então a gente tinha que seguir 2 tratamentos. Como se fosse doadora de óvulo e
barriga solidária. O que não era, porque elas eram um casal. Eram 2 mulheres que eram um casal. Então, eu tentava de toda forma pedir autorização para que fosse um tratamento de ovo-doação conhecida, que era proibido, e com barriga solidária, que também tinha que pedir autorização porque elas não eram parentes. E aí, a minha justificativa era justamente essa. Mas espera aí, eu sou casado, eu posso fazer um tratamento, ou eu posso ter uma gravidez natural com o óvulo da minha parceira. Não é barriga solidária, porque ela é minha esposa. Não é ovo-doação, porque o óvulo é dela. Não pode ter, porque eu tenho outra esposa. Eu sou esposa da esposa, eu não posso ter. E aí, por que a esposa da esposa não podia ter? Exatamente. Se era a mesma situação, era um casal, e aí a história era, pegava o óvulo de uma, fertilizava com um banco de sêmen e colocava no útero da outra, porque as 2 podiam ser mães. Não é ovo-doação. Não é ovo-doação. Ninguém tá doando pra ninguém, é um casal, exatamente. Quando você engravida, se eu engravidar com meu marido, eu não tô doando óvulos pra ele. Os direitos são iguais perante a lei. Isso. Exato. Mas aí o que aconteceu? Com o tempo, entrou nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, e nem foi nessa última, já tem umas 3 reformas que isso já faz parte. E isso chama ROPA, que aliás foi um termo que a gente trouxe da Espanha, e que popularizou no Brasil, também, modéstia à parte, eu ajudei a popularizar, porque ninguém falava de ROPA no Brasil, né? Que significa recepção de óvulos da parceira. Exato. É bem isso. Que na Espanha... E tem um episódio eu não vou só falar sobre espanhol isso. porque eu não sei falar, mas é recepção de ositos de la pareja. É seu aniversário, você tá permitido. Tô permitido ter uma licença poética para falar espanhol. Então, da parte legal, basicamente é isso. A paciente não vai estar fazendo nada de errado, isso é permitido, existem regras. Isso é outra coisa importante. Tem o que é legal e tem o que é permitido pelo CRM e pelo CFM, que são coisas diferentes, né? E até eu acho que até um dos motivos que eles alteraram a legislação, a normatização recentemente foi isso. Porque muitos parentes queriam... eu quero um óvulo da minha irmã porque é mais próximo geneticamente de mim. Sim, é verdade. Mas não era permitido. Então o que acontecia? Tinha muito ação judicial que solicitava isso. Um dos motivos, eu acho que a resolução foi modificada por causa de uma demanda da sociedade. A sociedade pedia isso. E outra coisa, para você poder aumentar a disponibilidade de doadoras, porque quando tinha que ser anônimo, é um problema no Brasil. Porque o Brasil a gente não pode comprar óvulo, que a gente já entra nesse assunto aqui, diferente do que é nos Estados Unidos ou em alguns países da Europa. Então é muito fácil arrumar doadora nos Estados Unidos. Elas vendem óvulos, tem muito óvulo disponível. No Brasil não tem tanto, é muito difícil, é escasso. E ainda você proibia parente, proibia isso, proibia aquilo. Então, essas modificações limitam muito. Nessas modificações de aumentar a idade, que eu tenho minhas restrições, porque com mais idade você piora a qualidade, mas tudo bem, aumenta o número de doadores possíveis. E outra de permitir parentes é também pelo mesmo motivo. Por uma demanda legal que estava se acumulando, então acabou esse problema, agora pode. E você aumenta o número de doadores possíveis. Mais acesso, né? Mais acesso. E aí, uma coisa que eu queria conversar com vocês, a gente já trouxe um episódio mais focado na parte técnica da ovo-doação. Hoje eu queria que vocês compartilhassem um pouco da experiência mesmo de vocês. E eu acho que você tem muita experiência com essas pacientes. Porque às vezes quem tá ouvindo, e é o que eu percebo na prática clínica, muitas vezes a paciente precisa de um tratamento. É o melhor tratamento que a gente pode oferecer, mas não é o tratamento que ela está buscando. Me conta um pouco desse dia a dia. Como é essa paciente quando ela chega no consultório? Você acha que ela já vem decidida pela ovo-doação? Ou é uma paciente que vocês percebem que tem uma dificuldade de entender o tratamento? Raramente a pessoa chega no consultório e fala assim, eu vim aqui porque eu quero fazer ovo-doação. Posso contar nos dedos de uma mão, nesses quase 20 anos de carreira, quem chegou no consultório falando, eu nunca fiz nenhum tratamento, eu nunca nem tentei, eu já quero óvulos doados. Praticamente não existe esse tipo de paciente, são raríssimas. Porque existe um monte de mitos, um monte de objeções que a gente tem que quebrar, ajudar a desconstruir. E também tem aquela questão de que o médico não é o senhor da verdade. Se a paciente chega lá com 44 anos, e a gente tem bastante paciente assim, isso tem se tornado cada vez mais frequente. O paciente tem 44 anos, nunca fez nenhum tratamento. Ela está querendo engravidar pela primeira vez. Tecnicamente, qual que é a chance dela engravidar com 44 anos? A gente sabe que é muito baixo. Baixíssima. Que é menos de 5%. E é a minha obrigação como médico dizer para ela, sua chance de engravidar com seus óvulos, e 5% a gente está sendo assim, bastante otimista. Bastante 1%. Generoso. Né? Talvez seja 1%. É. Mas eu tenho que falar para ela, sua chance é essa. Você vai ter que fazer biópsia no embrião, porque o seu risco de ter algum problema genético é este aqui. Mas a pessoa está preocupada com isso? Não. Na cabeça dela, se ela tem chance, se a tecnologia médica ajuda ela a prevenir síndromes, ela quer tentar. E aí eu posso proibir ela de tentar? Eu não me vejo nesse direito de proibir a pessoa de tentar. Na verdade, a gente não pode. Não pode. É sempre escolha do paciente. Mas é soberano. Desde que ele tenha orientação, Sim, né? A gente tem que expor tudo tecnicamente de forma
fácil de entender para que ele Claro. tome a melhor decisão. Justamente porque isso cabe, e aí a gente pode entrar numa polêmica maior ainda, que isso cabe processo. Cabe. Porque, segundo a lei, a gente é detentor da sabedoria técnica. Então, a gente tem que expor tudo para o paciente. Sim. Se a gente não colocar todas as possibilidades, por exemplo, se eu não falar para uma paciente de 40 anos que ela pode fazer o PGTA, por exemplo, uma análise genética do embrião, e ela nasce, ou ela tem um aborto, e isso é um aborto genético, por exemplo, ou nasce com alguma A síndrome. e ela pode responsabilizar penalmente o médico Pela falta de informação. pela falta de Sim. informação. Eu não fui informada como deveria ser informada. Então, o que a gente aconselha sempre é, primeiro, para o paciente, saiba escolher o seu médico, né? E é difícil, não é fácil. Por quê? Porque tem muito Instagramer, tem muita gente que aparece, pouca gente que faz, né? E segundo, para o médico, coloque tudo no papel. Porque se não colocar tudo no papel, se tudo que foi falado não estiver escrito, assinado, bem informado, a relação de confiança, quando se abala, pode gerar um problema grande, tanto para o paciente quanto para o médico. E eu lembro bem de uma frase que eu escutava na infância, né? Quando minha mãe falava assim, o que é combinado não é caro. Combinado não sai caro. Combinado Bem não coisa de sai vó. caro. Tem coisa de, né? De vó, de mãe. Exatamente. E é bem isso. Eu chego e falo, olha, a sua chance de engravidar com seus óvulos é essa, a Amanda sabe, quando ela acompanha a consulta é bem isso. Tá aqui, ó, a sua chance é essa, a gente vai ter que fazer isso, fazer aquilo, esse é o processo. Se você, em contrapartida, usar óvulos doados, essa é a chance, ó, é 50%, 60%, então é 20 vezes mais, 30 vezes mais do que se fosse com seu óvulo, e talvez nem precise fazer biópsia, que a doadora é jovem, então lá, essa é a chance. Então isso vai ser esse valor, esse vai ser esse valor, o tempo vai ser esse, o tempo vai ser aquele. Então aqui as duas opções. Você pode escolher qual você quer, porque eu não tenho o direito de decidir por você. E isso é uma coisa que às vezes os médicos têm um pouco de dificuldade de entender. O médico não é juiz, né? A gente não tem que ficar decidindo a vida das pessoas. A não ser que você vá fazer alguma coisa que prejudique o paciente ou alguma coisa que não tenha nenhum benefício. Aí você não tem nem que discutir. A paciente chega para mim, na menopausa já, estou menopausada há 5 anos e eu quero fazer fertilização com os meus óvulos. Mas aí não tem como, você já está na menopausa faz 5 anos, aí não dá. Aí eu não posso querer tentar fazer, porque aí eu estou sendo não apenas Antiético. negligente, estou sendo criminoso, né? Exato. Aí é um estelionato até. Exatamente. Mas se não for uma situação dessa, se ela tiver um óvulo E ela quiser estiver tentar, ciente, né, de eu que não posso aquele tirar o óvulo... direito dela de tentar. Isso eu acho uma coisa legal da gente falar, porque tem muitas pacientes que realmente estão orientadas sobre as chances e elas querem trabalhar com essa chance dos 5% na fertilização in vitro, dos 10% de ter um embrião euploide. Então, tá tudo bem. E na sua prática, você percebe que as pacientes, depois que você explica esses dois cenários, elas vão direto para ovodoação ou elas querem tentar pelo menos uma vez com óvulo próprio? Elas querem tentar. Tem um negócio que chama bigorna da realidade. Né? Ai, meu Deus. A pessoa ela quer sentir o peso da bigorna da realidade. Ou seja, a hora que a bigorna vem no colo, né? Aí a pessoa sente o peso e fala, putz, mas é importante. O ser humano vive de experiências, ele precisa... É assim, Exato. imagina a situação onde ela vai direto para uma ovodoação na cabeça dela. Se coloca, vamos praticar empatia, se colocar no lugar da pessoa e pensar como ela pensa, né? Eu tô lá, querendo ter um filho, eu quero tentar com meus óvulos, eu vou lá, o doutor Fernando fala para mim, ó, você tem 5% de chance. Se você fizer ovodoação, você tem 60%. Aí eu vou pensar e vou falar, nossa. Mas aí eu vou lá e falo, não, tudo bem, doutor Fernando, eu vou fazer ovodoação. Aí ela engravida. Não vai ficar uma pulguinha atrás da orelha? E se eu tivesse tentado? Tentado com o meu? Exatamente, é o que eu falo para elas. Porque eu me coloco no lugar da pessoa. Imagina que fosse comigo. Eu não tenho espermatozoides e eu preciso engravidar. Aí eu vou no médico e ele fala, olha, se você tem azoospermia não obstrutiva. Se você fizer uma punção de testículo, você tem 3% de chance de achar espermatozoide. Ou você pode achar um banco de sêmen, você já pega o sêmen do jeito que é você, tal, na mesma característica física, seu sangue A negativo, tudo igualzinho, que aí sua chance de engravidar pegando no seu testículo é 5, pegando do banco de sêmen é 60. Eu ia tentar com o meu, eu falo, amigão, você vai me operar. E se eu quero ter o direito, como é que eu vou falar para meu paciente, não vou fazer, você vai ter que fazer ovodoação.
não tem sentido. Se vale para mim, tem que valer para ela. Exatamente, exatamente. A questão é a seguinte, no caso do homem, como é mais popular a doação de sêmen, porque começou primeiro, né? Por causa, tecnicamente, é muito mais viável. Muito mais fácil. Muito mais fácil, então já existe pelo menos aí há 20 anos. Ou, se for pegar até as questões mais toscas, né? Que era congelado até no gelo. Exatamente. Não pra fazer tratamento, que nem tinha, né? Mas espermatozoide sobrevive até no gelo comum. Exato, né? Então, assim, para o homem, o que é aconselhável fazer? Se você é um azospérmico que não tem espermatozoide no ejaculado e vai funcionar do testículo e tem uma chance grande de não vir, principalmente a gente chama de azospermia não obstrutiva, ou seja, aquela azospermia que o cara Não problema de produz. produção. não produz, ou ele para no meio da produção, né, não matura direito. Exato. É importante ter um backup, que a gente chama de Sêmen de sêmen-backup. backup. Sêmen de backup, ou seja, você vai lá, compra o sêmen e não deu espermatozoide, você vai Usa lá o do banco. e usa o do banco. Por quê? Porque é melhor, por mais que a televisão fale, a mídia fale, um monte de gente fale, óvulo a fresco, óvulo congelado, é melhor usar o óvulo a fresco. Espermatozoide tem muito menos diferença no resultado do a fresco para o congelado do que um óvulo. Até por uma questão numérica, né? Se eu congelar óvulo, eu congelei 1. Se eu congelar sêmen, eu congelei milhões. Milhões. A hora que descongela vai morrer, mas vai sobrar milhões ainda, porque vai perder muito pouco. Exatamente. Óvulo, se perder 0,1%, morreu o óvulo inteiro. Exato. Não tem 0,1% de milhões, né? Porque é só 1. Tem jeito. Exatamente. Então, acho que o objetivo principal é a gente entender que o óvulo ele é nobre, muito mais nobre. Não estou querendo descartar os homens, não, mas o óvulo ele é muito mais nobre para o laboratório do que o espermatozoide. Mas a gente também é mais nobre, no As caso. mulheres sim. Ai, gente, eu vou ser obrigado a fazer uma confissão aqui que o público masculino vai ficar Chateado. revoltado. Você não me cancelem, por favor. gente. Meu Deus. Mas é o seguinte, o homem não presta pra nada, gente. O homem não presta pra nada, o que presta mesmo é a mulher. Porque vamos o que ver, importa na mesmo. natureza, quantos espermatozoides tem numa ejaculação, Edson? Mais ou menos 20 milhões. Um normal, 20 né? milhões, sim, 20, por 50, ml, né? 30, por ml. Por ml, se multiplicar por 3 ml, 5 ml, dá, sei lá, 60 milhões, 100 milhões. A gente vê, Daí um pra casal mais. que não tem fertilidade, um homem tem 100 milhões. Quantos óvulos tem numa ovulação? Ou seja, Numa ovulação a gente precisa de espontânea. 100 milhões de espermatozoides para um óvulo. Você vê como são inúteis. Dos 100 milhões, 999.999 não serve para Isso nada. diz muito sobre muita coisa. Só um vai funcionar. E todo Aí, mundo acha que é o primeiro que chega. que não, infertiliza. não é o primeiro, não. É o mais Devagar esperto. sempre. É o devagar e sempre. É o do E aí meio, vem. é tudo do meio. E aí vem ainda por ser morfologias. Às vezes a gente tá mudando um pouco de assunto, mas que tem a ver com a história, né? Às vezes vem lá, mas a minha morfologia no espermograma deu 3%. Sim, mas é isso mesmo. Você tem 97% que não presta pra nada. Só 3% que vão prestar. E se tiver 5% que é considerado normal, é isso mesmo. 95% dos espermatozoides não servem pra nada. No caso do homem, né? No caso do homem. touro já é 80%, 90% normal. É outra coisa. Sério? Então, gente, Touro. Por isso que a gente fala, Mulheres. nossa, esse cara é um touro. Entendi. mulheres, vocês são muito nobres. O óvulo é nobre. O homem não serve pra nada mesmo. Detalhe, aí se a gente for pensar pela biologia, por que é muito mais nobre o óvulo do que o espermatozoide? Porque quando o espermatozoide fertiliza o óvulo ele é responsável pelas primeiras divisões do embrião. Então todo o começo da vida depende do óvulo, não depende do espermatozoide. Por isso Sim. que se conseguiu criar linhagens que a gente chama de genogenética. O que é linhagem genogenética? É uma linhagem derivada de duas fêmeas, de duas camundonguinhas, né? Ou seja, a gente não conseguiu, é muito mais complicado a gente criar uma linhagem androgenética. E para se criar uma linhagem androgenética, você precisa tirar o DNA do óvulo e colocar 2 DNAs de espermatozoide dentro do óvulo. Ou seja, você precisa do óvulo do mesmo jeito. Eu vou até além, né? Se a gente fosse olhar, o óvulo é uma das, talvez a única célula que é visível a olho nu. Célula humana é visível a olho nu. O óvulo você consegue ver a olho nu. Você vai olhar ali, é um pontinho, mas você consegue ver. Porque o tamanho dele, o óvulo é macroscópico em tese. Se você enxerga o olho nu, é macroscópico. O espermatozoide, proporcionalmente ao óvulo, é muito menor.
Não lembro ali os micrômetros de cada um ou outro, 3 mas... micrômetros por 6 micrômetros. Dá 1 centímetro dividido por 1000. E o óvulo? Aí você me cansa, Edson. O óvulo tem 200 Ou micrômetros? 1 metro dividido por 1 milhão. O óvulo é quanto? 200 micrômetros? Eu tô chutando O besteira. óvulo em torno de 120 a 200. Depende, 120 a 200. E o sêmen, um espermatozoide, 3 a 3 6. micrômetros de largura por 6 de comprimento. Então você imagina, né? Um tem 3 por Cabecinha. 6 e o outro tem 200. Se você olhar, o óvulo é muito maior que o espermatozoide, mas muito. E aí eu sempre brinco, e não é uma brincadeira assim totalmente desprovida de base, né? Que o espermatozoide é um vírus. Eu sabia que você ia falar isso. Ele é vírus, gente. Homens, nós somos vírus. A gente só carrega o DNA, só né? carrega o DNA. O que é um espermatozoide? É um DNA com uma cauda, uma capinha de DNA com rabinho. E ele entra no óvulo, igualzinho o vírus faz. Entra na célula hospedeira, ele se acopla ao DNA daquela célula hospedeira, ele se junta, ele começa a usar todo o equipamento celular para se dividir e se reproduzir. O que o espermatozoide faz? Na verdade, nem igualzinho o vírus. Ele não tem nem competência para isso, na verdade, porque o vírus faz isso. O vírus tem enzimas que vão lá e falam o seguinte: ele entra na célula e fala para as enzimas da célula: ó, eu vou usar você, você e você para multiplicar meu DNA. E depois ele estoura a célula e mata. O espermatozoide, ele entra. E se junta E aí e o o óvulo óvulo- manda e tudo. E o óvulo, na verdade, ele entra se bobear. Na verdade, o óvulo... O óvulo Encapsula O óvulo ele. puxa ele, ninguém ele. sabe isso aí, né? Mas e de aí, o repente... que acontece? O óvulo chega e aí as enzimas do óvulo olham lá o DNA e falam assim: agora a mulher sempre quis mudar o homem. E ela muda mesmo. Olha pra onde esse episódio tá indo. E a mulher muda o homem no início da vida. O Tá óvulo vendo? pega o DNA do espermatozoide e reprograma o DNA do espermatozoide. Ou seja, ele fala pro DNA do espermatozoide: agora você não é mais espermatozoide, agora você vai virar um bebê. Você é meu DNA agora. Você e metade desse DNA teu aqui, aliás, esse DNA teu do espermatozoide mais a minha outra metade aqui vai se juntar, vai ser reprogramado e vai virar um bebê. Ou seja, o óvulo é responsável por isso. O óvulo, a mulher, tem 4% a mais de genética do que o homem, em média, por conta do DNA das mitocôndrias, que é o que faz a gente produzir energia. Né? Todo mundo fala: ai, toma um shake de acelerar a mitocôndria, essas coisas. A mitocôndria tem DNA próprio e é DNA da mulher. Então, assim, esse fato não tem o que fazer. O homem, infelizmente, não sei se infelizmente, mas naturalmente, ele é menos responsável por esse início Do desenvolvimento. do desenvolvimento. Entretanto, agora chegou a nossa vez. vem o lado... Ah. Né? Entretanto, a placentação, o que é? Para o embrião grudar no útero, Depende do espermatozoide. depende muito dos espermatozoides. A gente chama isso de genes imprinted. O que são genes imprinted? São genes que são lidos ou só pelo alelo, que a gente chama, ou só pela parte paterna, ou só pela parte materna. Então, são genes imprinted paternos. Ou seja, para você fazer a placentação, prioritariamente se lê genes que vêm do espermatozoide. Mas aí vocês devem estar perguntando, mas o que tem isso a ver com ovulação? Pra Tudo. mostrar que o óvulo é Tudo. muito, muito Exatamente, importante. porque o que no fim das contas, se espremer tudo isso que a gente falou, quer dizer o quê? Um óvulo bom, ele até conserta o espermatozoide ruim. E a gente vê isso, né? Sêmens, às vezes, muito ruins, conseguem engravidar se o óvulo é bom. O óvulo tem capacidade de consertar um espermatozoide. Que é o que acontece na vida também, né? Uns caras tranqueira aí, casa com uma mulher legal, tá, arruma um namorado legal, ela conserta pra um cara na linha. Mesma coisa. A vida Igualzinho a vida ensina. como ela é. Mas voltando, né? Agora que a gente entendeu que realmente o óvulo é a peça-chave, né, dos tratamentos e da nossa evolução, digamos assim. Quando você está lá frente à paciente, você explicou esses dois cenários, ela optou por tentar com o óvulo próprio. Qual que é o principal argumento? Do que elas têm medo ou, enfim, angústias em relação à Vou ovulação? colocar até o microfone pertinho. Ai, doutor, mas aí o filho não vai ser geneticamente meu. Esse é o principal questionamento, né? A questão da genética. E como que você devolve essa Você questionamento. está pensando com a cabeça de quem aprendeu biologia 15, 20, 30 anos atrás. Porque até aquele momento a gente só sabia alguma coisa de genética. Hoje a gente sabe mais, que se chama epigenética. Vamos entrar nesse capítulo da epigenética, então. O que é isso? Como funciona? A epigenética, epi significa fora. É tudo que está fora da genética. Epigenética. Na verdade, é como o ambiente pode influenciar geneticamente um embrião. E aí a gente fala que como que ele faz com que o embrião ele leia genes ou ele silencie genes. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: como que ele expressa uma característica ou não expressa uma característica. Isso é determinado pelo ambiente.
No podcast passado a gente falou sobre o ambiente. Então, é mais ou menos isso. Ou seja, se você submeter a um ambiente propício para que aquele embrião se desenvolva, por exemplo, um útero, ele vai virar um bebê. Se você desmembrar esse embrião e colocar ele numa plaquinha de cultivo, ele vai virar célula-tronco. Ou seja, você mudou o ambiente e você transforma o embrião baseado no ambiente que você proporcionou para ele. E isso quer dizer que se eu pegar um óvulo de doadora, eu, por exemplo, sou uma paciente que preciso de óvulo de doadora. Eu decidi por esse caminho. Vou lá, peguei os óvulos da doadora, peguei o espermatozoide do meu parceiro, formei o embrião e vou colocar no meu útero. Quer dizer que eu vou conseguir ter influência no desenvolvimento desse embrião? Sem dúvida, a gente vai detalhar mais. Mas antes, deixa eu puxar um pouquinho mais para a gente explicar um pouco mais de epigenética também. Exatamente o que o Edson falou. Mas a gente pode resumir assim. É o efeito do meio ambiente sobre a expressão dos genes. E o que é a expressão dos genes? Isso foi meio que um bug, assim, quando o pessoal descobriu o Projeto Genoma. O Projeto Genoma foi mapeado quando? 2001? O mapeamento, né, comercial foi primeiro do que o do governo americano, 99, né? 2001. Foi por aí. E aí mapeou. Nossa, mapeamos todos os genes da espécie humana. Então agora é uma revolução. De fato foi. Mas aí começaram a vir aquelas confusões. Então, gene, mas gene é uma parte da história. Porque o gene, ele vai codificar uma proteína, a proteína que vai ter efeito biológico e depois ainda vai a célula produzir um metabólito, né, que é aquele secreto. Dogma da biologia molecular. É um dogma, tá, gente? Dogma é um postulado. Ou seja, não está completamente provado isso. Não acontece completamente dessa forma. Mas é um dogma da biologia molecular. Acredita-se que é por aí, né? E aí a gente estava só na primeira parte da história. A gente só descobriu os genes. Mas e aí? O que acontece com os genes? E aí vamos mapear as proteínas. E a gente descobriu que tinha muito mais ou muito menos, depende da espécie, né, proteína do que gene. Não fazia muito sentido. Porque como é que é a história da evolução das espécies? O que não tem uso vai sendo descartado, né? Essa teoria até do Lamarck, né, que de certa forma ela tem um pouco a ver, não totalmente, mas Darwin superou em outras coisas, mas tem um pouco a ver. Então deveria, com o tempo, genes que não codificam proteínas deveriam ser eliminados. E aí o pessoal falou assim, mas que coisa estranha. Até então se achava que tinha o DNA lixo. Exatamente, o DNA lixo, é isso que eu ia falar. Aí ficou essa conversa, nossa, mas a gente tem um monte de DNA lixo? Tem um monte de DNA no nosso organismo que não codifica nada? Que não serve para nada? Mais de 90%? Mais de 90% não serve para nada, mas na evolução das espécies não faz sentido. Aí o povo ficou maluco. Watson e Crick estavam errados. Não é dupla hélice, tem tripla hélice, tem não sei o que lá. Ficaram totalmente doidos, ninguém entendia mais nada. Até que veio a história de codificar as proteínas, que é o proteoma. E aí o pessoal descobriu a epigenética. O que é então? Os genes, resumindo a história de uma maneira para ficar leiga e fácil de entender, os genes têm como se fosse uma chavinha de liga e desliga. Então tem genes que ficam desativados e outros ativados. E isso não é um processo absoluto. Ao longo da vida eles vão alternando. Um liga, o outro desliga. Por isso que a gente tem adolescência, infância, por isso que o cabelo cai, por isso que a gente tem ruga, por isso que... E aí o que faz o gene ligar ou desligar? Não é a genética só, é o meio ambiente. O meio ambiente que determina qual gene vai ser ligado, qual gene vai ser desligado. Tem a chavinha lá, eu vou desligando, ligando. Então, vou ligar esse aqui agora. Agora eu vou dar depressão em você. Desliga e liga outro. Agora você vai ter tumor. Desliga e liga outro. Agora você vai ficar eufórico. Desliga e liga outro. Agora você vai ter o aumento da sua força muscular. Se você começar a se expor, dependendo do estímulo, né? Dependendo do estímulo. Então, voltando à história. O que é epigenética? É o efeito do meio ambiente sobre a expressão dos genes. E qual é o meio ambiente do embrião? A mãe. A mãe é o planeta Terra, é o universo, é tudo. O embrião está dentro do útero da mãe. Então, quem é que vai codificar qual gene que vai ser ligado ou desligado? A mãe que está grávida, não a pessoa que doou o óvulo. Agora, eu consigo mudar algumas coisas? Não todas. A gente consegue mudar muita coisa. Mas, por exemplo, se eu pegar uma criança, um óvulo que veio de uma mulher oriental e colocar no útero de uma mulher branca, não vai nascer uma criança branca, vai nascer uma criança oriental. Com características orientais. Se eu pegar o óvulo de uma mulher negra e colocar na mulher branca, ou vice-versa, não vai mudar a cor. Não vai mudar a cor do olho, mas assume características, aí a gente entra na sua pergunta. Então, se eu receber um óvulo de outra pessoa, a criança não é meu óvulo, não é meu DNA, mas essa criança vai ter coisas minhas? Vai. Personalidade, dom artístico, gosto por algum alimento, alguma habilidade técnica, alguma coisa, vai herdar muita coisa sua. Porque foi gerada dentro do seu organismo. E aonde que acontece a grande fase de desligar e ligar genes? Durante a gravidez. Uma boa parte desses genes nunca mais vai ser alterada. Esses aí não vão ligar e desligar mais. Você não vai mudar a cor da pele, a cor do olho. Esses genes você não liga e desliga mais. Tem outros que vão mudar ao longo da vida e a medicina chinesa já sabia disso, só não sabia que era esse mecanismo, né? E outras, até empiricamente, a gente fala empiricamente quando não tinha como provar.
Mas, por exemplo, depressão. A gente sabe que países que têm menos luminosidade têm mais chance de ter depressão. Por quê? Epigenética. Tumores. Alguns tumores têm mais chance de acordo com alguns tipos de estímulo. Por exemplo, tumor de mama, pulmão, que é o cigarro. Câncer de mama. A gente sabe que tem uma relação com mulheres que tiveram grandes decepções ou que tiveram muitas amarguras na vida, algum problema psicológico muito forte. Predispõe. Nível de cortisol, né? Nível de cortisol, predispõe, né? E o que é isso? Epigenética pura. Isso é pura epigenética. Então... Voltando de novo à sua pergunta, ou metabolômica, né? Nome, né? Voltando à sua pergunta, sim. Se você receber um óvulo de outra pessoa no seu útero, a criança vai ter coisas suas. E na prática, é engraçado, é claro que isso não tem nenhuma super evidência científica, mas na prática, até alguns traços mesmo, né? A gente percebe e fala assim, se você não tem essa percepção de pacientes que vêm, você fala, nossa, mas tem traços. Mas posso falar uma coisa? Ó, a gente fez o primeiro, vou falar em animal, que a gente fez o primeiro clone de célula adulta do Brasil. Lá em Jabuticabal, quando eu fazia o meu mestrado. E a gente clonou uma vaca que já tinha falecido. E aí, quando nasceu igual, mas nasceu diferente. Nasceu com umas manchas diferentes. E era um clone. Era um clone. Geneticamente teoricamente tem que ser exatamente igual até as manchas, né? Exatamente. Só que aí a gente descobriu que a migração da melanina é um fator dependente do ambiente uterino. Então, quando a gente fala de ambiente, tem muita coisa que a gente ainda não faz ideia do que pode ser alterado. Não sabe o mecanismo exato, mas percebe na prática, né? Exato, mas percebe na prática, porque é muito difícil separar, por exemplo, personalidade. A gente não sabe exatamente o quanto o ambiente pode alterar, o ambiente intrauterino pode alterar a personalidade, se altera a personalidade ou pode alterar a personalidade, ou o quanto aquele ambiente ao longo da vida, mesmo criancinha, né, 2, 3 anos, aquele ambiente está modificando aquela criança. Então, o que é importante saber? É importante, assim, são estudos difíceis de chegar numa conclusão. A gente sabe que o ambiente, ele pode alterar, ligar e desligar genes. A gente sabe que você pode criar ambientes que são mais propensos a ter gestações mais saudáveis, crianças mais saudáveis, mas também você não pode exagerar e falar assim, eu fiz uma dieta anti-câncer, igual já saiu na internet limites, por aí, né? Fiz uma dieta anti-câncer e meu filho não terá câncer. Isso é uma baboseira do tamanho do mundo. Até porque, como o Dr. Fernando falou, são coisas mutáveis ao longo do tempo, né? Naquele momento, o seu ambiente pode não ser propício para expressar um gene, enfim, de um risco de tumor, mas no futuro esse ambiente pode se modificar. Essa é uma das coisas que falha essa história. A outra é a própria predisposição genética. Você já tem uma predisposição, a dieta pode ter atrasado, pode ter impedido, em alguns casos, mas não em todos. Existe uma limitação. Existe uma limitação. A genética ainda ela existe, não pode esquecer. Tem a epigenética, mas a genética ainda está lá. E tem essa história, você fez a dieta por um período, mas e depois? Exatamente. Depois essa criança comeu um monte de coisa, fumou, se expôs a substância tóxica. Ambiente, né? O mais engraçado, assim, uma vez eu vi um artigo, que eu não vou falar quem são os autores, mas pão de centeio melhora a taxa de gestação. Eu falei, putz, saiu numa revista importante. Eu falei, nossa. Mas na hora que você vai ler o artigo, os autores discutiram de uma forma que realmente faz sentido. O pão de centeio melhora a taxa de gestação? Não. Mas quem come pão de centeio, não come só pão de centeio. Tem uma vida diferente, tem uma mais vida saudável. Diferente, exatamente. Come comidas mais saudáveis, faz mais atividades físicas, tem uma qualidade de vida melhor e tem menos estresse. Né? Ou seja, tem uma vida mais... com uma qualidade de vida melhor. Então, a qualidade de vida tem impacto, sim, nos resultados de implantação, nos resultados de gestação. Agora, eles pegaram as pessoas e falaram, você come pão de centeio? Você não come? Então, ficou naquele negócio. Isso em pesquisa é o que eu falo para os alunos quando tem alguém sendo orientado em mestrado, pós, alguma coisa. Relação de causa e efeito é diferente de você ter uma correlação, né? De você poder fazer uma comparação entre as duas coisas. Por exemplo, se você tiver, vou pegar no supermercado. Então, todo mundo que está na fila preferencial tem mais chance de morrer de infarto nos próximos 5 anos. Mas é porque está na fila preferencial? Ou porque tem uma idade. É porque muitos são idosos e já teriam infarto. Então, relação de causa e efeito é diferente de relação, né? Então, a ideia da gente trazer essa discussão e esse tema também, eu acho que é mostrar que a epigenética é extremamente importante, mas que tem suas limitações. Tem suas limitações. Né?
E pensando nessa paciente que chegou, fez um primeiro tratamento com óvulos próprios. Ainda tá lá, você falou sobre a epigenética, que eu sei que você sempre fala. E ela tá metabolizando esse assunto, tá pensando, fez um tratamento com óvulos próprios e não deu certo. Você acha que num segundo momento, quando ela volta, né, para quais são os próximos passos, já começa a reconsiderar? Já vou acrescentar a pergunta dela. Eu fiz meu tratamento, eu tive 2 óvulos, doutor. Eu acho que você tá falando sério. Formou um embrião. Tento de novo, mas formou um embrião. É isso que eu quero saber. Às vezes você ter é melhor, às vezes você ter é pior do que não ter. É. Porque às vezes você se apega em alguma expectativa que nem sempre ela é verdadeira, ou que ela pode te deixar uma dúvida grande que você vai às vezes escolher por um caminho que é muito mais longo do que se você não tivesse outra opção. A gente estava até falando, né, do Júlio César, né? Que quando ele estava lá numa das batalhas, é lenda, não sei se é verdade, mas enfim, virou verdade. Ele atravessou o rio com todo o batalhão dele e mandou queimar a ponte que estava atrás dele. Aí todo mundo, nossa, imperador, como assim? General, né? Na época era general. Como assim você vai queimar a ponte e se a gente precisa voltar? Não tem essa opção de você precisar voltar. Ou a gente ganha. Ou a gente ganha ou vocês vão morrer, não tem essa opção. É a mesma coisa, se você não tem mais nenhum óvulo, você não tem outra opção. Você vai ter que fazer com óvulo doado. Enquanto a pessoa tem, e às vezes ela não conseguiu se desapegar daquilo, a gente não pode proibir a pessoa de tentar, desde que isso está na norma do Conselho Federal de Medicina. Lá no comecinho, para quem se aplicam os tratamentos, para quem tem a chance real de resultado. Você não pode oferecer uma técnica que não tenha chance real. Enquanto a pessoa tiver óvulo, enquanto ela tiver a chance e ela quiser tentar, apesar de todos os esclarecimentos que a gente deu, mesmo assim ela quer, e a gente tem na clínica um casal assim, né? Foi bem recente que a gente está tratando. E eles não estão errados, eles querem continuar tentando, eles estão muito cientes do resultado. Cada vez que eles tentam fazer de novo e fazem biópsia, vem embrião alterado e tal, eles sabem disso, mas eles continuam tentando e tem os embriões euploides, embriões normais geneticamente, que uma hora a gente vai transferir, pode dar gravidez? Claro que pode. Então eu não posso tirar a chance. Mas respondendo então a pergunta que vocês fizeram, né? A paciente fez a primeira vez, não funcionou, aí na segunda ela vai reavaliar essa história toda. E eu sempre falo, eu acho que é importante você passar pela experiência que foi o que o Edson falou, porque no fim das contas é isso que faz a gente evoluir, as experiências, o que a gente adquire com as experiências, isso evolui a gente espiritualmente, evolui a gente como espécie, evolui a gente como ser humano, de tudo de bom e tudo de ruim que você aprende com alguma experiência. E não vai te dar a frustração de nunca ter tentado, porque Exatamente. Você pode chegar daqui a, sei lá, alguns anos... E, tá bom, então proibiu, está proibido, você não vai fazer ovulação. Você vai fazer com óvulos doados. E já tive casos que vai acontecer o que eu vou falar daqui a pouco. Aí ela engravida com óvulos doados. E tudo certo. Aí depois ela pode ficar com a frustração. Nossa, mas e se eu tivesse tentado com o meu óvulo? Estou muito feliz, meu filho, minha filha é linda, tudo certo. Tá, estou satisfeito como mãe, me resolvi meu problema. Mas será que se eu teria conseguido com o meu óvulo, aquilo vai ficar ali? Se você tirou o direito da pessoa tentar. E aí pode acontecer outra coisa que eu vi acontecer muito. Ela fez a ovulação, engravidou, e aí, do nada, engravida com óvulo próprio. E aí, dá aquele bug. Tem uma frase muito boa para isso, acho que é do Sêneca, que ele fala que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Ou seja, muitas vezes, aquilo fica remoendo. É igual quando você vai para a montanha-russa, óbvio, guardadas as devidas proporções, né? Você fica lá pensando, você fala, nossa, esse negócio dá 1000 voltas. Você sofre muito mais antes... no processo do que quando você vai realmente no negócio e anda e todo mundo não, mas 99% das pessoas que vão, quando termina o processo, fala, eu quero ir de novo. Por quê? Porque não foi tão ruim assim. Não foi tão ruim quanto eu pensava, né? Não foi tão ruim quanto eu pensava. E é o que a gente estava até brincando outro dia, né? É o famoso, a mecânica quântica, o famoso processo Zenão. Você fica lá, eu não vou conseguir engravidar, só com óvulos doados. E quando engravidou, resolveu, deu tudo certo. E de repente pode ter uma gravidez com óvulo próprio. Vai saber por quê. Tem coisas que a gente não tem explicação. Mas eu acho legal a gente trazer essa discussão também, até porque foi um tema muito abordado na mídia, essa questão da gestação com óvulos próprios, com óvulos doados em pacientes com idade avançada. E uma coisa que a gente sempre traz em consulta é que
a gente nunca tá falando, em medicina não existe nunca nem sempre, né? Então sempre tem aquela história, nunca nem sempre, sempre. Várias pacientes trazem essa história de, eu tenho uma tia que engravidou com 46 anos, que engravidou 52, com 44 anos, 55. Que engravidou com 50 anos. É impossível. Não. Elas trazem esse questionamento em consulta pra gente. Trazem. E é sempre essa história, mas não sei quem aí, eu acabei de ver. Mas é improvável. É improvável. Exato, a gente trabalha com estatística. Se você tá confortável, né? Com esse 1%... Tem o Elon Musk. Exatamente. Mas eu vi tal atriz, tal pessoa famosa, tal, engravidou naturalmente com 50 e tanto. Gente, primeiro, será que foi naturalmente mesmo? Primeiro questionamento. E se for, tudo bem, pode acontecer, não é impossível. Mas a chance é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. E isso dá uma esperança para quem quer tentar? Dá, mas a gente tem que ter o pé no chão também. Você vai ficar se apegando, né? Aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Você vai ficar se apegando e tentando engravidar com óvulos próprios com 45, 50 anos, quantas vezes? Sabendo que o resultado é muito pequeno. E dá para tentar dar, né? Fala que existe um fenômeno das redes sociais que foi muito ruim. Porque quando você se aproxima muito do seu ídolo ou dos exemplos que você quer seguir, muitas vezes os exemplos estão muito longe, igual eu falei do Elon Musk, né? Tem gente que fala, não, o cara ganha dinheiro, o cara é o mais rico do mundo, mas eu sou tipo Elon Musk. Ou alguém engravidou com 60 anos de idade natural e eu vou engravidar com 60 anos natural, né? Então, assim, isso, às vezes as pessoas não sabem calcular a chance daquilo acontecer e que, baseado nessa chance, a pessoa se apega nisso de uma forma que ela vai falar assim, eu vou conseguir também. E não é bem assim, porque a gente tem que respeitar os limites do nosso corpo, os limites biológicos do nosso corpo. E isso não adianta a gente pensar que, por exemplo, às vezes a pessoa engravidou com 60 porque ela tinha ou uma genética diferente, ou ela teve um estilo de vida diferente, ou aconteceu um acaso de ela engravidar com 60, 55, 52, né? E esse acaso, já o nome já diz, é um acaso, não necessariamente vai acontecer com você. Então tem que tomar muito cuidado, né? E eu acho que, por um lado, esse assunto estar na mídia é ótimo, porque coloca luz num tema pra gente. Mas, por outro lado, eu acho que é um desserviço no sentido de, poxa, a gente traz tanta educação, tanta informação no sentido de normalizar, né, a ovodoação como um tratamento que pode oferecer a possibilidade de gestação para essas mulheres. E aí entra mais... É um passo para trás, parece, né? Dessas pacientes chegarem, a gente vê isso no dia a dia do consultório. Aconteceu, né? E, recentemente, todo mundo deve saber, não vou ficar entrando em detalhes, mas recentemente aconteceu um caso famoso de uma personalidade que engravidou com mais de 50 e poucos. E as mulheres que estavam fazendo tratamento ou que fizeram tratamento com ovodoação e que sabem a dificuldade de engravidar depois dos 40, ficaram profundamente ofendidas. E aí, às vezes, entra para um exagero, né? Começa o cancelamento, começa o hate gratuito. E aconteceu muito isso, porque elas se sentiram ofendidas dessa história. Mas como assim, né? Isso aí é verdade mesmo? Isso aí realmente aconteceu? Ou você está escondendo uma coisa e a gente está passando por uma dor e você fez um tratamento igual a gente está tentando, deu certo e você está falando que não fez. E nem no nosso papel dizer se foi, não foi, se não é, como a gente disse, não é impossível, exatamente. Entretanto... não dá pra gente dizer que é o mais provável, né? Entretanto, o que você falou de desserviço, é importante a gente pontuar que, assim, uma coisa que eu acho interessantíssimo nas redes sociais é quando você abre o Instagram, às vezes você olha lá e fala assim, você sabe do assunto pelo outro que viu num lugar que falou, e aí... muitas vezes a informação está tão errada, que chega tão errada e tão mal contada para a gente, e a gente tem a nossa interpretação, e aí a gente interpreta mais errado ainda. Então, muitas vezes, nesse caso, por exemplo, as pacientes se sentiram ofendidas porque essa informação muitas vezes chegou para elas através de outras interpretações que foi chegando e assim, não adianta a gente falar que a gente não tem um negócio que chama viés de confirmação. Isso é fundamental a gente saber. O que é o viés de confirmação? Eu sou cientista, não posso ter viés de confirmação. Quem é cientista não pode ter viés de confirmação. Viés de confirmação é toda vez que você acredita numa coisa, por exemplo, eu consigo engravidar com 55 anos.
Se você acredita, aparece uma pessoa grávida com 55, você fala, viu? Falei. Olha lá, ó. E você Viu? vai sempre Só tentar... que 99% não consegue, mas aquela, viu só? Então, assim, a gente vê muito conversa entre vizinhos, né? Você viu como tá a violência? Tá muito grande, porque o vizinho aqui, ó, assaltaram ele aqui na rua de baixo. Ué, mas nunca teve assalto aqui na rua? Mas assaltaram, a violência tá grande. Ou seja, teve um assalto no ano na rua, mas a violência tá grande. Então tem que tomar muito cuidado com o viés de confirmação. A gente pensa, nosso cérebro pensa, e aí ele racionaliza procurando exemplos para mostrar pra gente que a gente tá certo. Quando você quis comprar um carro, o que você ficava olhando? Carro na rua. Você olhava e falava, eu quero comprar, sei lá, quero comprar um Chevrolet, quero comprar uma Captiva, sei lá, né? Aí você começou a olhar, reparar carro. Aí começa a aparecer um monte. Começa a aparecer um monte, que você nunca nem tinha prestado atenção. É exatamente isso, gente. Então a gente presta mais atenção no que o nosso cérebro está querendo que aconteça. E tudo isso, gente, tem se tornado mais comum por uma mudança social que não acompanhou a mudança evolutiva da espécie. Por que a mulher entra na menopausa com 40 e poucos anos? Porque ninguém vivia mais de 40 anos. Volta aí 100 anos no passado, 150, 200, a espécie humana tem quanto? 200 mil anos? Nem sei. Às vezes nem chegava, né? Não chegava, porque você morria antes, não tinha comida, não tinha saúde, não tinha higiene, não tinha saneamento básico, tinha um monte de bicho solto, você não plantava, você tinha que sair caçando, era coletor, fora violência, um matava o outro. Então, assim, as condições de vida da espécie humana eram extremas, ninguém vivia mais que 20, 30 ou 40. Então, qual era o sentido biológico de uma mulher engravidar com 50 anos se ela ia morrer antes? Não tinha sentido. Então, como é que foi programado o ovário? Ele funciona até 40 e poucos, até 50 que seja a menopausa, mas o óvulo viável é muito menos. O óvulo viável com 35, 40 já começa a perder viabilidade. E aí, lógico, tudo isso mudou, né? A gente evoluiu como sociedade, a gente se estabeleceu em comunidades, começou a plantar, não tinha que mais sair procurando comida por aí, coletores. Aí começou a criar bichinho, aí tinha lá, agora eu tenho excedente, agora eu aprendi a colocar sal, a carne não estraga, e por aí vai, né? Aí tem vacina, saneamento básico, água, esgoto, antibiótico. Hoje em dia, a gente vive muito mais. A vida não melhorou. Não, imagina. Bom, depende de como você analisa, né? Eu prefiro, né, a vida de hoje do que morar na caverna. Mas, enfim. E entrou uma outra coisa de anos 60 do século passado para cá, que foi a Revolução Feminista. A mulher se inserir no mercado de trabalho, ter os mesmos direitos, que mudou é perfeitamente o papel, né, justo. na sociedade. Mudou o papel. Só que aí, o que acontece em contrapartida? Essa mulher adia o plano reprodutivo dela porque ela está ocupando um papel que ela não ocupava antes. Então, ela vai deixar para engravidar depois dos 30, depois dos 40, muitas vezes. Só que o que acontece? O ovário continua sendo o ovário da espécie humana de não sei quantos mil anos atrás. O ovário continua parando com 40 e poucos. E ela chega nos 40, aí ela fala, agora tá tudo certo. Eu tenho um emprego legal, eu sou CEO, eu tenho um casamento bom, tenho condição financeira, tá tudo em ordem, agora eu quero ter filho. Mas o ovário já não funciona mais, como funcionava 10 anos antes. E aí é onde chega a história que a gente está aqui no começo da conversa. Talvez estas mulheres vão se beneficiar de óvulos doados. E é isso que a gente tem que entender. Nossa, mas aí é uma situação insolúvel. Não é insolúvel. É também o tema do nosso episódio anterior, né? A gente pode criar óvulo de célula-tronco, ainda não é possível. A gente pode ter ovário artificial. A gente pode congelar óvulos quando a mulher tem 20, quando ela tem 30. E aí ela vai usar esses óvulos quando ela tiver 40 e poucos, que eu chamo de segunda revolução feminista. A primeira é que ela escolhe quando não quer engravidar, que é a pílula anticoncepcional. Essa foi a primeira revolução feminista. E a segunda é o congelamento de óvulos, que agora ela escolhe quando ela quer engravidar. Ela não precisa ficar nessa dicotomia de carreira e família. Ela pode ter as duas coisas, na hora que ela quiser. Esse é um dilema que as mulheres hoje, dos 40 e poucos, 50 anos, vivem. Que elas não tiveram essa oportunidade lá atrás. Mas as mulheres dos 30 hoje, provavelmente não terão esse dilema lá na frente. Porque muitas terão passado pelo congelamento. Você para de me impressionar, tá? Você me deixa, A Amanda tem essa carinha aqui, ela já tem 40 e poucos, gente. Ela é super conservada. Tudo botox, gente. A idade biológica é diferente da cronológica. Tá vendo? E uma outra coisa que eu acho importante da gente falar, que conecta também com o nosso primeiro episódio, quando o Rodrigo Rosa veio aqui bater um papo com a gente, é também sobre ressignificar algumas coisas, né? Porque a gente também arrasta alguns conceitos, crenças limitantes mesmo, porque são coisas que alguém falou e a gente nunca parou pra refletir sobre o que de fato é maternidade e paternidade pra cada um. Então isso eu acho que é uma coisa bem importante durante esse tipo de tratamento também. É interessante esse negócio que você falou das crenças limitantes, porque assim, a gente vive com isso. O cérebro da gente, eu adoro estudar
essa parte de aprendizado, de neuromarketing, essas coisas. E PNL, que está meio batido, mas eu gosto bastante. E nosso cérebro trabalha, nosso cérebro quer economizar, a gente quer economizar energia o tempo todo. Né? A gente quer acumular e economizar energia o tempo todo. A gente adora batata frita e odeia brócolis. Pelo menos isso acontece comigo. Não sei se com todos os ouvintes. Não com um monte de ouvinte. Não com a Rebeca, minha filha. Rebeca, minha filha, adora brócolis mais do que A minha batata. também, cara. Essa geração nova tá perdida. Mas, assim, nosso cérebro ele sempre vai tentar economizar energia. Então, para que ele vai questionar uma informação que não condiz com a realidade que você não vive? Uma crença pré-estabelecida que ela já tem. Ou seja... Ela vai ter que mudar uma crença, gasta muita energia. Se eu concordo, e você falou para mim o que eu concordo, eu não tenho que julgar, eu vou aceitar e tá tudo certo. E aí, quando que a gente começa a virar a chavinha na hora do... Quando a gente, por exemplo, ouve de um médico falando, olha, você tinha achado que você tinha 50% de chance de engravidar porque você viu lá tratamento de fertilização in vitro. Mas você tem 43 anos. Então, a sua chance não são 50%. A sua chance é em torno de 5%, 10% com os óvulos próprios. Essa é a primeira chave. E aí mexe com uma... E aí entra na parte psicológica bastante. Seria legal a gente até falar da parte que a gente falou do primeiro... na primeira temporada sobre a parte psicológica. Com a Ju. Bem legal. Isso, muito legal aquele episódio de psicologia, mas isso bate muito forte na parte psicológica justamente porque é uma coisa que você não quer ouvir. Seu cérebro não está preparado para ouvir isso. E aí você racionaliza de duas formas. Ou esse médico está errado. Por quê? Porque teve gente que engravidou com 50, minha tia engravidou com 46, porque minha outra vizinha engravidou com 47, e aí fica racionalizando em cima e falando não é verdade. Ou a pessoa fala, tudo bem, eu acredito em você, mas eu ainda vou tentar com o meu. E esse é o ponto principal, né? E às vezes durante o tratamento, né, o estímulo com o óvulo próprio, ela já vai ressignificando tudo aquilo. Por isso que a gente fala da importância, né, do segmento psicológico durante os tratamentos. Porque é muito importante. Pensa assim, essa mulher quando chegou no consultório, provavelmente ela já chegou com uma expectativa, né? E não era um tratamento divulgado, não é ainda um tratamento tão falado, né? Então, eu acho que num primeiro momento, quando ela recebe essa informação de, olha, existe a possibilidade de trabalhar com óvulos doados? Como assim óvulos doados? Claro que não, eu só vou ser mãe se eu usar meus óvulos, porque foi assim com a minha mãe. Mas na época da minha mãe, ela engravidava com 20 e poucos anos. Essa é a primeira geração que tá pegando esses dilemas, eu acho. E a geração X, que é uma geração, a minha do Fernando, não a sua. A minha. Mas a minha do Fernando, que é uma geração que ela é uma geração que ela está acostumada muito à tradição. É aquela pessoa que entra no emprego e fica o resto da vida no mesmo emprego, ou muda 2 vezes de emprego na vida. É aquela pessoa que os pais, quando falavam, repetem os mesmos trejeitos do pai e da mãe. Pegam até o jeito de falar, pegam um jeito e não é verdade para as gerações de hoje, né? Que não é, exatamente. A geração de vocês vai ser uma geração que aceita muito mais a mudança do que a nossa. Isso acontece mesmo, né? Por exemplo, eu sempre falo isso para os pacientes também. Que essa história, mas e depois? Como é que vai ser para eu contar para o meu filho que foi óvulo doado? Como é que eu vou contar para minha filha? Esse é um problema que a gente acha que ele existe. Para as crianças, zero. Quer ver como é que eu uso o exemplo? Quando a gente era criança, e aí tinha lá os casais que eram divorciados. Todo mundo era meio freak, né? Aquele menino ali, o pai e a mãe dele são separados, são divorciados. Todo mundo era meio assim. Era desquitado. Era uma coisa assim meio, né? Era uma coisa assim meio assim. Se mundo olhava meio assim. Hoje, se ela mesmo shows, ninguém tá nem aí. Hoje não tem mais dia dos pais, dia das mães. Tem dia da família. Dia da família. Exatamente. Então hoje para as crianças, aquele ali foi fertilização in vitro. Eu também fui. Você não foi? Esse aqui engravidou natural. Olha lá que ridículo. Super atrasado. Nós somos mais modernos, fomos de fertilização in vitro. Aquele ali foi de ovo doação. Para nós é importante. Para as crianças não estão nem aí. Para elas não tem nenhuma importância essa discussão.
É exatamente isso, exatamente. A gente vê que, assim, a geração de vocês já é uma geração mais aberta. A geração da minha filha tem 15 anos, meu filho tem 12. A geração deles... Não é uma questão. Não, eu acho que não esse é o ponto. Não é uma questão para eles. Não é uma tem que pegar o questão. exemplo disso. É. E eu pego o exemplo deles, porque eu falo assim, pra mim mesmo, eu falo, gente, se pra eles não é uma questão, por que pra mim vai ser uma questão? Exato. Porque eu tenho que me preocupar se seria adotado, óvulo doado, espermatozoide doado, se sei lá... Dois pais, duas mães, mãe solteira, pai solteiro. Eu acho que não tem nem que discutir isso, por quê? Porque a hora que você começa a colocar muito a discussão nisso, e impor muito discussão, quem tem a cabeça fechada... Problematiza mais, né? Problematiza, não vai querer ouvir, falar, não, isso é... E aí, é pior. É a famosa falsa polêmica. Exato. É a falsa polêmica. Você está criando polêmica, tá, mas isso não é uma polêmica. É para o interessado, ou o interessado não tá nem aí. Então por que eu tô discutindo uma coisa que o interessado para ele tanto faz? Exatamente. Eu acho que para as próximas gerações vai ser realmente isso. Não é uma questão. Não é nenhuma discussão. Esse tratamento é melhor para mim? Tem mais chance? Então tá ótimo, bom. quero esse tratamento. Mas para essa geração, a gente ainda percebe que é um assunto que a gente precisa trazer. Corrigindo. Esse tratamento é melhor para mim? Então tá ótimo? Não. Corrigindo. Esse tratamento é melhor para mim? Então só um momento. Vou entrar no Google. E vou checar se é mesmo. Vou checar, vou falar com os meus amigos. Você para de falar mal da minha geração, hein? E fizeram também. Ah, você fez também? Ah, e com esse doutor aqui, qual que é? Ah, então peraí. Ah, doutor. Mas até antes, a pessoa coloca assim, né? Médico, ovo doação, Levanta a capivara. perto de mim. Aparece Exatamente. ali. Aí fala, vai fazer fertilização. Em qual laboratório? Levanta a capivara do embriologista. Olha, o embriologista-chefe, quem vai fazer? Quem que vai fazer meu... Vai ser X ou vai ser fertilização? É o futuro, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Mas não hoje... tá errado, não. Tá certo. Mas hoje a gente percebe que ainda não é a realidade, não dá pra gente romantizar também. Dizer pra paciente que por que você tá se questionando tanto? É tão normal. Então eu acho que a gente precisa entender os dois cenários, não é né? desdenhar do que a pessoa acredita. A pessoa acredita e ela acha que tem que ser assim. Ok, a minha função, como eu falei já, não sei se foi nesse episódio ou no outro, médico não é juiz, eu não tô aqui pra julgar nada. Se você quer fazer e eu tenho condição técnica de oferecer e eu tenho condição de te dar um resultado que ele não é zero, ele pode dar certo, e eu te falei qual é, e você tá disposta a assumir aquele tratamento, estamos combinados, vamos em frente. Eu acho que o que fica de mensagem para essas pacientes é que existem possibilidades. Procure um profissional da sua confiança durante todo o tratamento, porque eu acho que isso é muito importante, né? Dela olhar e falar, não, de se sentir segura mesmo, seja lá qual for o caminho que você for tomar. O acompanhamento psicológico eu acho que é essencial durante esse tipo de tratamento. E começar mesmo a ressignificar algumas coisas. Questionar se você de fato acredita naquilo ou se foi algo que alguém te deixou ali de mensagem. Eu vou botar um contraponto para fechar. Tem um livro que o Richard Dawkins escreveu que chama O Gênio Egoísta. Foi bem famoso esse livro. Entre nós também, eu já falei né? para vocês lerem, né? Todos Quando eu li esse livro, faz tempo que eu li esse livro. Fantástico. Ele coloca uma teoria onde ele fala assim, a gente só ama o nosso filho por causa da genética. É uma teoria, obviamente, falha, mas tem uns pontos importantes para ser colocados, onde a gente sabe que o amor se cria ao longo do tempo. Entretanto, a genética é importantíssima na hora da concepção, vamos dizer assim. Eu quero ter um filho meu. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, essa paciente que quer tentar a primeira vez com um óvulo próprio, ela tem essa crença na cabeça que foi incutida ao longo da espécie, de preservação da espécie, que ela tem que provar para ela mesma que ela consegue, ou o casal tem que provar para eles mesmos que eles conseguem gerar um filho geneticamente, né? Então, acho que vale a pena a gente colocar também o contraponto. Ou seja, será que a genética ou a herança genética não passada, entre aspas, por gerações, ela tem um peso para esse casal? Por isso que eu acho que é importante sempre, obviamente, conversar com o médico, mas sempre ter um acompanhamento psicológico, justamente para saber o seguinte:
qual a implicação disso no futuro? Qual a implicação da gente fazer uma ovodoação nessa paciente que é relutante e ela fala, beleza, eu tentei 3 vezes, só deu o embrião alterado, eu não tenho, assim, mais chance e eu vou fazer um tratamento com óvulo doado. Qual a implicação psicológica nisso? E aí, seria legal a Ju estar aqui para a gente conversar com ela para saber o seguinte. Vamos chamar ela para falar só disso. Como que a paciente encara o negócio, né, de gerar sem ter o vínculo genético com a criança, né? Fala da sua experiência, Doc. O que você vê na sua prática em relação a isso? As pacientes que inicialmente eram relutantes, optaram pelo tratamento com ovodoação, gestaram e tiveram um filho. Posso deixar até como mensagem final já, né? Eu acho. Sim. Então, ó, mensagem final. Quando você vem procurar uma clínica de reprodução humana, o que você está buscando? Acho que é essa a pergunta que tem que estar na cabeça. Você está buscando uma gravidez, um óvulo, ou você está buscando construir sua família? E a família em qualquer formato que a gente queira dizer a respeito. Você tem que pensar no fim. Como é que você vai chegar no fim? O caminho que vai te levar até lá? Não interessa. O mundo vai fazer com que você chegue onde você quer, se você souber exatamente para onde você está indo. Eu quero ter uma família. Como é que vai ser isso? Muita coisa pode acontecer. E aí você tem que estar aberta a opções, inclusive de usar um óvulo doado. Porque o que é um óvulo? É uma célula. O que é uma célula irrelevante? Uma célula, depois que isso vira uma criança quando ela nasce, vai ter bilhões de células. De uma virou bilhões. E de 1 para bilhões foi dentro do seu útero. Foi você que gerou. E aí você conseguiu a sua família no final. Então esquece o meio do caminho. Pensa no fim. O que vai acontecer no meio, pouco importa. Eu acho que depois dessa, encerramos. Depois dessa eu vou falar o quê? Acho que ele te deu sua resposta. Na verdade, assim, é exatamente isso. Exatamente isso. O que a gente tem que pensar é qual que é o seu objetivo. É isso. E... quais são as opções para chegar até lá. Exatamente. E foco no objetivo final. final. Foco no objetivo final, exatamente. Os fins não justificam os meios, mas o universo, Deus, o que você acreditar vai fazer com que, ou a sua própria força de vontade vai fazer com que você chegue no teu objetivo, se esse for o seu objetivo de fato. Agora, se você tiver restrições muito fortes, é aconselhável nem fazer. Aliás, vai ser muito difícil acontecer, né? É isso, né? De você entender. Eu acho que essa mensagem que o Dr. Fernando deixou é a mais importante. O que é maternidade para você? Quando você responder essa pergunta, eu acho que a gente tem a resposta do episódio inteiro, né? Se maternidade para você for ter o seu bebê em casa, acho que tá respondido. Certo? Certíssimo. Muito Então, bom. finalizamos nosso episódio comemorativo de aniversário do Dr. Fernando. Obrigada por vocês terem acompanhado a gente em mais um episódio. Nos vemos na próxima semana. Um beijo. Tchau, tchau, gente. E até Tchau, a tchau. próxima.